abrirla en el Evangelho de São Marcos, capítulo 10, por favor. Antes de ler o que vamos a ler, eu quisiera que você mirasse o que eu vou mostrar aqui ahorita. O que você está vendo? É uma casa. Coloca lá outra foto. O que você vê? Coloca de novo a foto da casa. Coloca de novo a foto do relógio. Qual deles dois você prefere? Se você pudiera ter um deles dois, qual deles dois você queria ter? La casa? Por que la casa? Hã? Claro, porque você considera a casa mais importante que um relógio, correto? Sim ou não? Em sua mente, em sua ideia, essa casa vale mais que ter que um relógio, correto? Sim ou não? Muito bem. Coloca para mim o valor da casa. Essa casa existe. Ela está em Burbank. Ela tem 3 dormitórios, 2 banhos e meio, 1.493 square feet. E o valor da casa é $739 mil. Coloque o valor do relógio. É um relógio cronógrafo Patek Philippe de 1928, que vale $3,6 milhões. Sabe por que você escolheu a casa? Porque você não entende de relógio. Eu entendo. É porque você não sabe o valor. Porque com esse relógio, você comprava 4 casas e lhe sobraria $700 mil. Você compraria 4 casas e daria uma para sua madre, uma para sua família e a lhe sobraria $700 mil. Mas por quê? Porque a pessoa não sabe os valores. E é isso que eu quero falar hoje, sobre valores. Sobre valores. Que por el hecho de que as pessoas, elas não entendem o valor de las coisas espirituais, é que nós outros hemos visto os valores morais, a decência, estar como estão hoje. Porque as pessoas perderam dos valores espirituais. Não há mais valores espirituais. As pessoas estão mais inclinadas a lo que é material. Elas despreciam lo espiritual, porque elas não entendem quanto isso vale. Assim como a fotografia. Que uno prefere a casa, porque claro, uno mirando, a casa vale mais. Só que o relógio valia 4 vezes mais, quase 5. Por quê? Porque a pessoa não conhece esses valores. Então, se desgraciadamente hoje nós outros estamos vendo uma sociedade que está degradando-se, uma sociedade que se está perdendo. Por isso você vê coisas como, por exemplo, um homem ser capaz de abandonar a sua esposa e a seus filhos para viver com outra mulher, como se nada. A pessoa é capaz de echar a la basura 20 anos de relacionamento, 30 anos de relacionamento, todo por uma fantasia. Por uma fantasia. Por uma ilusão. Porque se perdeu o valor espiritual, o valor de Deus.
E por isso que um homem é capaz de fazer isso com uma mulher. Ele é capaz de abandoná-la. Ele é capaz de olvidar dos próprios filhos. Como há mulheres que também, elas se olvidam dos filhos e do marido, quando ela conhece uma outra pessoa. Se perdeu os valores. Nós hemos escutado histórias de quienes han vendido suas roupas, suas joias, suas pertenências para poder consumir drogas. A pessoa está tão adicta que ela não pode mais viver sem a droga. Casos de pessoas que hasta venderam o corpo para ter uma pedra, para ter um pouco de cristal, de cocaína. Eu escutei uma senhora que ela deu assim: o bispo de Oiba para um antro, e como eu não tinha dinheiro, e eu estava alcoólica, então eu me sujetava a quedar uma noite com um homem. Toda a noite eu quedava com ele aí. Eu lhe pertencia a ele por aquela noite, para poder ele pagar-me os tragos, porque eu queria beber, eu necessitava de álcool. Porque a pessoa vai perdendo os valores morais, a decência. Você vê um filho que é capaz de agredir a la madre, a la que lhe deu a vida, e ele é capaz de ofendê-la, de gritar-lhe a ella, de maltratar a la madre, e muitos hasta se olvidam de la madre. Mas por que esses valores morais se estão perdendo? Por que as pessoas, elas se estão degradando a esse ponto, a esse nível? Hoje eu escutei um testemunho de uma mulher, que ela disse assim para o bispo, ela disse: meu marido queria que nós outros tuviéramos sexo grupal. Então nos juntávamos várias parejas, e um tinha sexo com o outro assim, como se fossem os animais, um delante do outro. E ela disse: o bispo, era sexo de homem com homem, mulher com mulher, era eu com outro homem, ele com outra mulher, e assim. E como que um ser humano vai chegando a esses níveis tão grotescos? Coisas que às vezes uno nem pensa que pode existir. Porque os valores espirituais foram derrados a um lado. As pessoas perderam completamente o contato com o Criador. Elas colocaram a Deus, a Jesus, a seu Santo Espírito a um lado em suas vidas. E por isso que nós outros vemos no que vemos aí, essa degradação, essa situação que nós outros vemos, essa desgraça que há em la humanidade, la miséria, las tantas enfermidades, ninhos em lacade pedindo limosna. Deus não tem la culpa de isso. Isso se deve a que o homem abandonou a Deus. Aquele homem deixou de colocar o Senhor Deus em primeiro lugar, a valorá-lo como ele tem que ser valorado. E por isso que nós outros vemos essas coisas. Por isso que você vê um homem pegando a uma mulher, maltratando a uma mulher. Por isso que você vê, por essa degradação espiritual. Porque quando a persona, ela valora mais lo espiritual que lo material,
quando ela entende que lo espiritual é mais importante que qualquer coisa, então toda a vida dela se ordena, a vida dela se encarrila, porque lo material depende de lo espiritual. Se lo espiritual está encarrilado, todo lo demais você vai encarrilar. Amém? Por isso Jesus dijo: buscad primeiramente el reino de Deus e sua justiça, e las demás coisas os serão que añadidas. Em outras palavras, o que Jesus queria mostrar era: se ustedes valoram o que é espiritual, se ustedes se sacrificam por lo que é espiritual, ustedes tendrão lo demais. Mas se ustedes se enfocam em lo demais, isso vai ocasionar a degradação, a perda de la moral, de la decência, del respeito, del amor. Tudo isso se acaba, tudo isso se deteriora. Veja o que aconteceu aqui, capítulo 10 de São Marcos, verdade? Verso 17, seamos rápidos, por favor. 10, 17, disse assim: ao salir Jesus para seguir su caminho, vino correndo, hincando la rodilla delante de ele, correndo, hincando la rodilla delante de ele, e lhe perguntou: Maestro bueno, que haré para heredar a vida eterna? E Jesus lhe dijo: por que me chamas bueno? Ninguno há bueno, senão solo uno, Deus. Os mandamentos, sabes? Não adulteres, não mates, não hurtes, não digas falso testemunho, não defraudes, honra a tu padre e a tu madre. Ele então respondendo lhe dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Então Jesus, mirando-lhe, le amou e lhe dijo: uma coisa te falta, anda, vende todo o que tienes e dá-lo a los pobres, e tendrás quê? Tesouro no cielo, e vem, e sigue-me, tomando tu cruz. Pero ele, afligido por esta palavra, que passou? Se foi triste, porque tinha muitas que. Mira-me a mim, por favor. Qual era o problema desse jovem? Que para ele, os valores espirituais não tinham valor algum. Ele considerava o que ele possuía, o que ele tinha, mais valioso do que Jesus tinha para oferecer-lhe. Por isso que ele sencillamente lhe deu a espalda a Jesus e se foi, triste, porque para ele, lo material, lo mundano, lo de esta vida, valia mais do que Jesus estava oferecendo. Ele não entendia de valores, ele não tinha ideia de valores, e por isso que ele decidiu abandonar Jesus. Como muitas pessoas, elas querem seguir a Jesus, pero elas não estão dispostas a sacrificar sua própria vida.
ela quer seguir a Jesus, pero ela quer continuar vivendo sua vida de errores, sua vida indisciplinada. Ela quer seguir a Jesus, pero ela não quer ter compromisso. Ela não quer pagar o preço de seguir a Jesus. Ela não quer. Então, ela quer andar com Jesus, ela quer buscar a Jesus, mas ela não quer compromisso, porque ela quer continuar a vida que ela tem allá afuera. Porque para ela, o de allá afuera vale mais que o que Jesus está oferecendo. E evidentemente que tudo isso traz suas consequências, por causa do dolor que a pessoa vai sofrer, porque ela vai quedar-se vazia, ela vai quedar seca, ela vai quedar sem vida. Quando entende o valor do espiritual, qualquer sacrifício vale a pena, qualquer renúncia vale a pena. Aquele jovem perdeu a oportunidade de sua vida, a oportunidade de ter a Jesus, de ter encontro com Jesus, de ser lleno do Espírito de Jesus, porque ele valorou mais do que ele tinha. Ele creia que o que ele tinha era mais valioso. E o interessante é que depois que ele se foi, triste, abatido, aborrecido, aburrido, enojado com Jesus, porque ele havia pedido um sacrifício material, porque ele quedou enojado, ele não aceitou que tinha que fazer um sacrifício material por ele espiritual, ele não aceitou, por isso que ele se foi triste. Imagine o que ele não falou de Jesus. De pronto ele chamou Jesus de ladrão, de pronto ele chamou Jesus de aproveitador, não é verdade? E depois que ele se foi, Pedro perguntou assim a Jesus, leia por favor, verso número 28. Então Pedro começou a dizer-lhe, e aqui, nós outros, lo hemos derrado que? Lo hemos derrado que? Todo. E temos que? Mira-me a mim, por favor. Mira-me a mim, mira-me a mim. Mira meus olhos azules. Mira no que Pedro diz, Senhor, nós outros, hemos derrado todo. Hemos sacrificado todo. E temos seguido. E que de nós outros? Então Jesus lhe digo assim, respondendo Jesus lhe digo, de certo os digo, que não há ninguno que haja derrado ou sacrificado casa, ou hermanos, ou hermanas, ou padre, ou madre, ou mulher, ou hijos, ou tierras, por causa de mim e do evangelho, que não receba, lê em voz alta, 100 vezes mais a hora, neste tempo, de casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras, com persecuções, e em el sigo venideiro, la vida eterna. Digam graças a Deus. Ou seja, se aquele jovem, se aquele homem não fora materialista, se ele entendiera o que realmente tem valor, se ele entendera que o espiritual vale mais que o material, ele quedaria mais rico do que era.
Porque imagina ele receber 100 vezes mais do que ele iba a dar. Se ele era rico, ele seria milionário. Mas ele não entendia isso. E Jesus, ele prometeu, gente, que se você valora o espiritual, se você se entrega ao Senhor Jesus, se você busca o Espírito Santo com fervor, com ganas, se você entende, eu necessito do Espírito Santo, tenho um problema com meu marido, tenho um problema com minha esposa, tenho um problema com meu filho, tenho um problema econômico, tenho um problema de saúde, eu tenho vários problemas, pero meu maior problema é que eu não tenho o Espírito Santo. Meu maior problema é que eu estou sem o Espírito de Jesus dentro de mim. Então, eu vou a resolver meu maior problema e vou a buscar o Espírito Santo. E no que você sacrifique, você receberá 100 vezes mais. E no nome de Jesus. Me han compreendido? Quem me ha compreendido? São esses os valores que nós outros temos que recobrar. Se você entende o valor de lo espiritual, o valor moral se eleva. Você cambia como marido, você cambia como esposa, você cambia como madre, você cambia como persona, você cambia como funcionário, como patrão. Você cambia. Quando você se llena do Espírito Santo, você é transformado. Você não melhora, você é transformado. De pronto, por dentro, você está morrendo. Sua esposa está aí a seu lado e não sabe. Seu marido está aí a seu lado e não sabe o infeliz que você é. Nada lhe realiza, nada lhe llena, nada lhe satisfaz, porque por dentro está seco. Pero se o Espírito Santo entra em sua vida, você vai ser transformado em uma nova criatura. Amém, gente? Você é transformado. E eu quero fazer uma oração por aqueles que dizem: o bispo, eu hago o que seja para que Jesus me transforme, para que Jesus me dê uma nova vida, para que o Espírito Santo entre em meu interior. Eu hago o que seja.